Nós vamos agora ter um momento de estudo da lição. O pastor Wellington, o secretário executivo da Associação Norte do Pará, que pregou agora, vai nos ajudar também a compreender melhor esse tema da lição da escola sabatina. Pastor, já estou aqui com a minha lição, Fazendo Amigos para Deus. E estamos no projeto Maná, né, pastor? Nós estamos no projeto, manda um abraço, alô, e como as pessoas podem engajar e entender o que é o projeto Maná? O Maná já lembra uma alimentação diária, que não pode nem ser acumulada para o dia seguinte. Cada dia, todo dia, o seu alimento. E a lição da escola sabatina, ela favorece, pastor Fanuel, essa condição de que a gente possa estar apto a alimentar-se espiritualmente cada dia. E o projeto Maná na Igreja Adventista, ele promove e incentiva as famílias, cada membro, a ter a sua lição da escola sabatina, que é o nosso guia de estudo, tanto para adultos quanto para jovens, adolescentes, primários, juvenis, rol do berço, jardim da infância. São guias de estudo da Bíblia para faixas diferentes, com abordagens próprias a cada faixa, e com um tema bíblico a cada trimestre, como é o caso desse trimestre que nós estamos estudando, que está falando de relacionamentos, de amizade, de testemunho e até de discipulado. Muito bem, pastor, nós estamos aqui com o nosso chat aberto, é o espaço onde você pode escrever uma pergunta, um comentário e participar conosco do estudo da lição, um estudo interativo. A gente vai conduzindo aqui, seguindo a temática proposta no nosso guia de estudos, mas você pode a qualquer momento manifestar a sua participação com uma pergunta, um comentário, ou alguma coisa que possa contribuir para o nosso estudo dinâmico. Alguns presentes aqui já, agradeço a presença da Léo, representando a classe número 7, a Gorete, a Norma Laurindo, a Mariana, a Társila, o João Silva, representando junto com a Natalina a sua classe 23, sejam bem-vindos. Outros que estão aqui escrevendo para participar agora, a gente fica muito feliz pela interação com vocês. Bom, nosso tema de hoje, de recapitulação, é o tema 5, capacitação do Espírito para testemunhar. Então a gente vai aprender um pouquinho mais isso, já vimos durante a semana. Se você não viu, eu queria te convidar, através do site cpb.com.br e através do site adventistas.org.br e também o site da igreja, iasdmarco.org.br, você tem ali o link que leva para esse guia de estudos gratuitamente, e a cada semana você tem ali, de forma digital, esse guia de estudos. Mas eu lhe faço um desafio: assine a lição o seu guia de estudos, da lição da escola sabatina. Tem em casa, chega sempre pelo correio de forma antecipada. Eu prefiro escrever, rascunhar, sublinhar. A lição física, ela também fica guardada para futuros estudos, para orientar em dúvidas que você tiver, algum amigo. Então eu recomendo que você tenha esse guia e possa ao longo de todo o ano ter um motivo extra para o estudo diário da Bíblia. Lembrando que o objetivo do guia de estudos é levar a gente ao estudar a Bíblia, aprofundar a palavra de Deus. Pastor, a gente vai orar agora, para a gente poder pedir a direção do Espírito Santo. Então vamos agora todos juntos fechar os olhos e falar com Deus. Senhor, muito obrigado. Estamos agora com este momento de recapitular o nosso guia de estudos da lição da escola sabatina. Que o Senhor possa nos conduzir e que o Espírito Santo possa nos trazer o entendimento e a capacitação para vivermos dirigidos por Ti, na missão de testemunho do Evangelho a todo mundo. Nós oramos em nome de Cristo, amém. Bom, nosso texto inicial de introdução está no livro de Atos, no capítulo 4, verso 31, e é interessante a gente fazer uma observação aqui. Apesar do livro chamar Atos dos Apóstolos, porque ele relata o início da igreja primitiva, ele tem sido recomendado por muitos teólogos e comentaristas bíblicos hoje a ser denominado como Atos do Espírito Santo, porque o personagem principal do livro de Atos é o Espírito Santo, e é o que estamos estudando aqui, vamos rever hoje nessa nossa recapitulação. Então Atos
4, verso 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pastor, quando a gente lê esse texto, parece que havia uma inércia, aparente inércia, ou um aguardar de algo, e acontece algo sobrenatural. Como a gente pode explicar e entender para uma pessoa que está ouvindo pela primeira vez, o que estava acontecendo aqui nesse momento da igreja cristã? O momento se segue à ascensão de Jesus aos céus. Os discípulos estavam reunidos e Jesus diz assim para eles: olha, permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. A orientação, portanto, era que eles aguardassem a manifestação do Espírito Santo, para que eles pudessem sair para cumprir a missão. E esse texto aqui de Atos 4:31, ele mostra exatamente esse momento em que eles estão em oração, e o Espírito Santo se manifesta, dando a eles a condição e a capacidade para cumprirem a missão. O que é interessante nesse verso, pastor Fanuel, é a sequência como esses fatos são relatados. Tendo eles orado, depois ficaram cheios do Espírito Santo e depois, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Dá a entender, portanto, que para cumprir a missão, 2 elementos são importantes: oração e o Espírito Santo. Então isso explica muito bem o nosso título, né? Capacitação do Espírito para testemunhar. Então essa capacitação, ela é explicada como essa dotação divina. E esse Espírito se refere ao Espírito Santo. Fale um pouquinho mais, pastor, quem é o Espírito Santo? Aquele que convence, a lição inclusive ela vai trabalhar esse tema, né? Aquele que convence da justiça, do pecado e do juízo. É o nosso paracletos, aquele que está ao nosso lado, o nosso auxiliador, aquele que está ao nosso lado. E está ao lado de quem está estudando a Bíblia também. Ou seja, quando nós saímos para testemunhar, nós não vamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, e a pessoa não continuará sozinha. Eu lembro que no final da lição, me parece que é de quinta-feira que nós vamos ver isso, pastor, fala que o Espírito Santo, ele vai adiante de nós, ele vai conosco e ele fica depois que a gente sai. Esse é a presença do Espírito Santo ministrando e acompanhando o estudo. E nós já vimos aqui anteriormente que o Espírito Santo é a pessoa da divindade, sim, né? Sim. E é aquele que Cristo prometeu que permaneceria conosco, exatamente, né? Ele não nos deixaria órfãos, né? Com a presença do Espírito Santo, nós estamos paternalizados. Pastor, qualquer pessoa pode pedir pela presença do Espírito Santo, pela capacitação dele? Ou será que é só para o adventista isso? A condição é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Não há denominação nesse conceito. É a busca sincera de alguém. Se você está ouvindo agora essa mensagem, essa releitura da lição da Escola Sabatina, essa revisão, você, independente da sua denominação, você pode buscar sim sabedoria, porque é essa luz que nós não temos quando estamos em trevas, por falta do conhecimento da verdade, é essa luz que o Espírito Santo nos revela. É Ele que nos mostra, desperta a nossa sensibilidade, a nossa percepção, nos dá o discernimento, nos faz compreender e até nos faz nos arrepender daquilo que havíamos cometido de errado. Agora, quando a gente fala de partir para a missão, é necessário viver a coerência com esse chamado de Deus. Aí que entra a importância de estarmos em amor, fidelidade, obediência a Deus, para que o Espírito Santo possa de fato nos usar como instrumentos poderosos nessa transmissão do Evangelho, não é isso? Porque uma pessoa pode confundir, bom, se toda a capacitação é divina, sobrenatural, então eu não tenho que fazer nada no sentido de buscar crescer, me desenvolver, apesar dos meus erros, Deus vai continuar me usando de qualquer forma, mas não é bem assim, não é, pastor? Verdade, pastor. O melhor argumento ainda para o Evangelho e para a evangelização sou eu, tanto para o bem, para convencer pessoas de que Cristo de fato é real, quanto para o mal, se eu não estiver representando bem o discipulado. Essa palavra testemunhar, ela é muito conhecida, pastor, no ambiente jurídico, quando você tem uma cena de julgamento. Eu creio que alguém deve ter assistido ou uma transmissão de algum julgamento público, ou então um filme, uma série que mostrou isso. E aí você chama as testemunhas. Aí é aquela pessoa que vai relatar o que aconteceu num determinado dia, o que ela viu, ouviu. O que seria esse termo aplicado agora ao Evangelho? A lição diz assim sobre testemunhar: é simplesmente cooperar com o Espírito Santo para glorificar Jesus. Esta é a nossa obra, falando de testemunhas. A obra de uma testemunha é cooperar com o Espírito Santo. Então o que significa dizer? Vem o Espírito Santo e fala uma verdade, e eu entro como testemunha dessa verdade.
Então, considerando o tribunal, por exemplo, no tribunal se apresenta um argumento, se apresenta um fato, e a testemunha vem para confirmar esse fato. Ou seja, nós somos aqueles que testificamos de que o Espírito Santo está falando, de fato, é verdade. Interessante isso aí, né? Que forte isso na nossa experiência. Agora, pastor, existem testemunhas verdadeiras e testemunhas falsas. Inclusive, no julgamento de Cristo, trouxeram testemunhas falsas, que fizeram acusações inverídicas. Então, é possível também no mundo bíblico, no mundo cristão, existir a mesma coisa? Sim, sim, a Bíblia relata exatamente essa experiência que você fez menção. A Paulo sofreu muito de falsos testemunhos também, quando ele estava sendo perseguido. As acusações para com Paulo são muito similares às que foram feitas em relação a Jesus. Falsos testemunhos que produziram a morte de Paulo, produziu a morte de Estevão, produziu a morte de Cristo também. Então é real, a falsa testemunha corresponde à testemunha verdadeira. A verdadeira com Cristo, a falsa com Satanás. Então é possível uma pessoa estar falando aparentemente em nome de Deus, ensinando a Bíblia, mas sendo testemunha falsa. Como isso pode acontecer, pastor? É possível, sim. Há um texto no livro de Lucas 6, me parece que o verso 42, que diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, assim, me parece que esse texto me mostra que é possível, porque, ó, veja só, quem é que chama Jesus de Senhor? Não é um incrédulo, é um cristão. O incrédulo não reconhece Jesus como seu Senhor, até que ele seja apresentado a verdade e ele aceite. Mas, dentro do escopo da credulidade, da fé, quem reconhece Jesus como Senhor é um cristão. Então, esse cristão pode estar vivendo uma experiência de falsa testemunha. Aliás, o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é uma expressão desse falso testemunho. É o teu nome de Cristo e não viver como Cristo viveu. Isso já é uma falsa testemunha. E não dirás falso testemunho, né? Completa Quanto a lista. próximo também, é verdade. Né? Dois aspectos, então, com Deus e com o semelhante. O semelhante. Né? Muito bem, obrigado aqui a Legilda, que está com a gente, representando a classe 24, o Haroldo, a classe 32, o Samuel Sabá, bem-vindo, irmão Samuel Bosco, o irmão Eugênio Sena, a classe 25, um abraço aí para todos dessa classe. O Haroldo coloca um comentário bem significativo, olha: o importante é que o nosso testemunho não é de nós mesmos, mas sim de Jesus. Amém, não é? Exatamente, glorificar a Deus, né, como foi colocado aqui. Me parece que a lição 3 dessa temática, desse trimestre, chamou a atenção para isso, que quando você vai falar, você fala do que Deus fez em você, não do que você fez, mas do que Deus fez por você e através de você. Então, o testemunho, na essência, é exaltar a Deus. Se a gente começa a falar de nós mesmos, nós estamos numa cilada perigosa de exaltação pessoal, e aí é uma casca de banana. O Cláudio Almeida comenta algo que eu acho que a gente pode gastar alguns segundos aqui, pastor, é o seguinte: a capacitação do Espírito não é pular, chorar, êxtase e coisas do tipo, e sim capacidade para testemunho. Pastor, a gente vive, sobretudo aqui no norte do Brasil, onde é o berço de uma denominação pentecostal, bem conhecida, que não queremos julgar de maneira alguma, mas que tem uma visão um pouco diferente da proposta bíblica sobre o que é ser usado pelo Espírito Santo, o que é evidenciar que o Espírito Santo está na minha vida. E parece que é uma preocupação muito exagerada com termos físicos, visíveis, do que de fato uma capacidade espiritual, de sabedoria, no ato de testemunhar e falar. Como é que a gente poderia ajudar alguém que ainda tem dúvidas sobre esse tema? Existe um texto na Bíblia que diz que devemos examinar as Escrituras. É pela palavra de Deus que nós somos convencidos do engano e também da verdade. Então, às vezes nós nascemos em uma denominação, alguém pode ter essa experiência, ter nascido numa denominação que já pratica e crê nesse tipo de manifestação, que não condiz com o relato bíblico, até mesmo porque 1 Coríntios já admoesta com relação a essas manifestações e fala que elas não são expressões do Espírito de Deus, porque causam confusão, não traz esclarecimento, não traz edificação. Então, assim, a melhor maneira de nós compreendermos o plano de Deus para a nossa vida é estudarmos a palavra de Deus desprovidos do preconceito. Assim, se despir até do nosso achismo, do nosso eu penso, do nosso eu acho, do nosso sempre foi assim,
eu me criei assim, eu me formei assim, na minha igreja sempre foi assim. Desprover-se desses adereços para, uma vez estudando a palavra à luz da oração e guiados pelo Espírito Santo, a gente possa compreender de fato qual é o propósito do Espírito Santo na nossa vida. A lição de domingo fala que ele está ao nosso lado, é nos auxiliar, nos auxiliar na pregação do Evangelho, enquanto mensageiros, e enquanto ouvintes, nos auxiliar em compreender o Evangelho. São duas ações fundamentais do Espírito Santo. Obrigado à participação aqui do Dinho Gurjão, da Marinete, da Maria de Fátima, a Mariana Iag, representando aqui a classe 26, também da Marzila, também da Vera, classe 27, a Ivanise, lá de Teresina, igreja de 3 andares, seja bem-vinda, Ivanise. O Raimundo Costa, representando a classe 11, a Solange Fonseca, lá de São João de Pirabas, muito bem, mandando um abraço aí para todos os que estão lá conosco. A Solange Fonseca e também a Társila Vasconcelos, amém. Pastor, aqui no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 15, versos 26 e 27, nós temos uma importante fala de Cristo. Ele diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Como esse verso aqui nos ensina, por exemplo, aliado aqui ao versículo 8 do capítulo 16, que o senhor já citou, não é? Que ele vem convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como é que se ensina para a gente a compreensão do papel do Espírito Santo hoje em nosso viver? O texto do versículo 26, ele deixa bem evidente essa função do Espírito Santo, que eu classifico em 2 funções básicas. Primeiro, revelar Jesus. Essa é a expressão contida aqui no verso: o Consolador, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, assim como eu posso ser uma testemunha do Espírito Santo, o Espírito Santo é, por sua vez, a testemunha de Jesus. E aí vem o segundo aspecto: também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Falando aqui aos discípulos, eles tinham razão para testemunhar. Falando em nosso tempo, nós temos razões para testemunhar, porque nós agora temos a palavra de Deus, que revela as ações de Deus no passado, enquanto Cristo estava, e as ações de Deus para o futuro, considerando as profecias. Então nós temos revelação suficiente para testemunhar de que essas evidências apresentadas, na verdade, são de fato verdades, porque profecias se cumpriram, e profecias se cumprirão, porque uma vez cumprindo essas profecias da palavra de Deus, as outras para o futuro têm a garantia do mesmo cumprimento. E o outro aspecto do Espírito Santo é convencer. E ele faz uma coisa que eu não consigo fazer como pastor, que é convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Você pode usar todos os argumentos, todos os apelos, toda a teologia, toda a estratégia de abordagem, toda a metodologia de abordagem, mas se o Espírito Santo não falar ao coração da pessoa, não convencê-la, não trazer para ela o aspecto da reflexão, da percepção, do cair da escama dos olhos, de ela conseguir perceber como ela está. Foi o caso de Saulo, foi o caso de outros personagens na Bíblia que até então não conheciam a verdade. Os discípulos em Emaús, por exemplo, estavam caminhando com Jesus ao lado deles, uma representação do que é o Espírito Santo ao nosso lado. E no percurso da jornada para Emaús, Jesus explicando para eles as Escrituras. E aí, como se tivesse caído dos olhos dele uma escama, ou seja, eles começaram a ver com clareza e compreenderam todas as verdades a partir daquilo que estava sendo revelado. Então, creio que o Espírito Santo ele tem esse poder de persuasão, de esclarecimento para a nossa vida, para nós que estamos estudando a palavra de Deus. O que fica claro para a gente aqui, só para deixar talvez alguém que está com dúvida, né? Convencer do pecado é claro, é convencer de que eu estou errado, eu preciso do perdão. Agora, o que é convencer da justiça? O juízo também é claro, porque todos seremos julgados, deveremos prestar contas a Deus das escolhas que fazemos. Mas o que seria convencer da justiça? Então, 3 aspectos aqui. O juízo é onde todos nós chegaremos, independente do caminho que escolhermos. O pecado é o caminho que nos leva à perdição. A justiça é o caminho que nos leva à salvação.
Se nós considerarmos que a justiça está baseada em fundamentos, em leis, em normas, em procedimentos, então nós podemos entender que o juízo se estabelece por leis. E o grande parâmetro é, será que eu segui a orientação de Deus para a minha vida? Fui fiel às orientações de Deus na minha vida? Como discípulo, eu cumpri as suas orientações? Então a justiça está ligada diretamente à verdade. O salmista fala que a lei é a própria justiça e a própria verdade. Então assim, há um vínculo muito forte entre justiça, Jesus e verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A sua lei é a verdade, a própria verdade, diz o salmista. A sua lei é a própria verdade. Ora, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sua lei é a própria verdade, nesse aspecto, lei e Jesus se confundem. Então, o juízo, a justiça a que se faz referência aqui, é exatamente a verdade apresentada em Cristo. E quando nós recusamos essa verdade apresentada em Cristo, nós estamos escolhendo um outro caminho, que é o pecado, que é o caminho da perdição. E o juízo vai dar evidência, vai dar o veredito final sobre aqueles que estarão salvos e aqueles que estarão perdidos. Então, pastor, de ficar mais, talvez, claro aqui, ver se eu entendi. Então, do pecado, convencer de que eu sou um pecador. Da justiça, que Cristo é a solução. Isso. E do juízo, porque se eu entregar a Cristo, eu terei então a eternidade. A eternidade. É a certeza da salvação, né? Amém. Impressionante, né? Muito forte essa relação do poder de Jesus na minha vida. Ele já me dá a alegria da certeza de que o julgamento será da salvação, a meu favor. Bom, obrigado. Aqui é o comentário da Glória Malato. Ela diz assim: o exemplo de Pedro é motivador. Ele havia negado Jesus por medo, e após a atuação do Espírito Santo, passou a agir destemidamente ao testemunho de Jesus. Fantástica a comparação dela, né, pastor? Pedro foi empoderado. Uma pessoa pode estar hoje despreparada e amanhã totalmente preparada, Exatamente. ou o inverso também, não é? Exatamente. Aproveitando a história de Pedro, qual era a percepção humana de Pedro? Nunca te negarei, no primeiro momento. Né? Logo em seguida ele negou. Depois vem o Espírito Santo, aquele olhar de Jesus, aquele momento chave em que se cumpriu a própria profecia de Jesus para Pedro: tu me negarás, antes que o galo cante, tu me negarás, até que o galo cante, tu me negarás. E daí, essa contemplação do que Jesus havia falado para ele, e o olhar de Jesus para Pedro, revelou para ele que ele precisava de um arrependimento, de uma tristeza. Ali o Espírito Santo o convenceu de que ele havia cometido um erro. Contrariamente, até própria essa lembrança de Pedro, porque contrariamente Judas, ele tomou o caminho da perdição. Foi confrontado com o erro, mas escolheu o caminho da perdição. Pedro foi confrontado com o erro, mas escolheu o caminho do arrependimento e da salvação. Agora o veredito fica fácil de perceber. Qual é o juízo final para Judas e para Pedro? Exatamente opostos, né? A Aparecida de Fátima, lá de Assis, São Paulo, obrigado aí pelo carinho. A Sueli Melo, representando a classe 32, faz um comentário: o Deus presente abre nossos olhos para que vejamos as possibilidades nas pessoas e atua nos bastidores para criar receptividade à mensagem do Evangelho. Cooperando com esse comentário, pastor, eu queria ler aqui o que a lição comenta logo no finalzinho aqui da parte com o título Jesus e a promessa do Espírito. E diz assim: em nosso desejo de trabalhar pelas pessoas, a gente deve nos lembrar de que não podemos converter ninguém, mas somente o Espírito Santo pode fazê-lo. De que forma essa convicção deve imprimir atitudes em nós? Porque pode ser que alguém, pastor, esteja falando para alguém que está trabalhando há anos com um parente, com um familiar, com um amigo, e fica naquela ânsia de ver a decisão, de vê-lo ao lado na caminhada de fé, e pode estar se condenando: será que o problema é comigo? Será que eu não estou conseguindo falar direito, não testemunhar? Então, o que essa convicção ela ajuda essa pessoa para ela não ficar totalmente desanimada? Primeiro é lembrar, quando a gente começa a atribuir resultados ao nosso processo, a gente vai ficar frustrado em algum momento. Às vezes coincide e dá certo. Eu dou um estudo bíblico, alguém decide, aceita, eu digo: puxa, deu tudo certo. Aí a gente pensa que foi nós. Mas quando dá errado, quando a pessoa não aceita, a gente começa a pensar: o problema é eu, o que é que está acontecendo? Veja, em qualquer que seja a nossa ação, a lição nos ajuda a compreender isso. Nossa obra é a pregação do Evangelho, o ensino, a admoestação. A do Espírito Santo é o do convencimento, não nos compete. Agora, o que podemos fazer nesse intercurso, nesse processo? Orar, suplicar para que o Espírito Santo fale. Nós não sabemos em que momento o Espírito Santo vai agir. Ele é como o vento.
A gente não sabe exatamente de onde vem nem para onde vai, mas ele age. Em algum momento vai agir na vida dessa pessoa. E aí esse abrir da porta do coração ao Espírito Santo é uma luta que vai fazer diferença no pêndulo do juízo. Vai fazer uma diferença no pêndulo da salvação ou da perdição. Mas essa é uma decisão tão pessoal que somente a relação Deus-homem, Espírito Santo e homem pode ser estabelecida nesse momento. Eu não posso interferir nesse processo. Mas Deus, através do seu Santo Espírito, vai lá, fala ao coração, intercede, geme, suplica e age em favor de que a pessoa tenha essa percepção de que chegou o momento de entregar-se a Jesus. Pastor, tem uma pergunta aqui, eu agradeço a presença, a pergunta enviada pelo Rosinaldo Leite Afonso, e é ótimo porque o senhor, nosso secretário executivo, o senhor tem números locais e também da Igreja Mundial que podem ajudá-lo. Quando o livro de Atos relata sobre grandes convenções, por exemplo, 3.000, 5.000, grande multidão, era a Igreja Mundial ali representada. E a dúvida dele é a seguinte, talvez ele não saiba dos números da Igreja Mundial, que talvez possam ajudar. A dúvida dele é a seguinte, por que hoje não acontece a mesma coisa que antes, se pregar e ter milhares de decisões? Acho que se a pessoa tiver um pouco de noção de como é que está a igreja, os números mundiais, não que sejam semelhantes, não há comparação, mas há pelo menos uma ideia de que realmente tem acontecido um Pentecoste de maneira mundial. É claro que não nas mesmas proporções, talvez acontecerá no momento futuro, último da história, mas de fato há uma carência grande de termos essas evidências, né, de uma operação gigantesca e coletiva do Espírito Santo convertendo a milhares. Talvez seja uma questão de perspectiva. O que aconteceu com a igreja em Atos? Nós estamos falando aqui de uma explosão, de um impacto. Nós temos aqui o projeto Impacto e Esperança, que a Igreja Adventista promove anualmente. Esse ano vai acontecer no mês de outubro. É uma manifestação, é uma maneira de transtornar, vamos assim dizer, usando a expressão que a Bíblia fala em relação aos discípulos, que estavam transtornando o mundo com a mensagem. A nossa maneira atual de transtornar o mundo, usando uma dessas maneiras, seria o Impacto e Esperança, que é um movimento extraordinário da igreja em toda a divisão sul-americana, em todo o mundo, numa data crucialmente definida como sendo a data sobremodo importante para aquele evento, e acontece um impacto, uma invasão, vamos assim dizer, da evangelização nos lares, através do livro Impacto e Esperança, qualquer que seja a temática que ele tenha. Então, nós já estamos aí há mais de 10 anos nessa edição anual de Impacto e Esperança. Quando se fala de resultados, observe, o Espírito Santo estava agindo primeiramente nas pessoas, depois ele agiu através delas para a conversão de outras. O que aconteceu? O primeiro marco foi, lembra do verso inicial, o verso-chave? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com trepidez anunciaram a palavra de Deus. Primeiro ponto é considerar o quanto estamos cheios do Espírito. Segundo ponto, talvez na sequência seria o quanto temos orado. Segundo ponto, o quanto estamos cheios do Espírito. Terceiro ponto são os resultados que a gente vai ver. Então a pergunta talvez não seja por que não estamos batizando tantos? Talvez não seja essa a pergunta. A pergunta é o quanto temos orado e o quanto temos do Espírito? Talvez seja essa a pergunta. Porque a partir daí nós vamos ter a referência do resultado. Pastor, mas acho que seria bom assim compartilhar como estão os números da Igreja Mundial hoje. Eu acho que o senhor tem já uma média de como que tem sido diariamente batizados, adicionados, né? E como que a gente pode entender hoje o número de membros em todo o mundo. É claro que nós somos proporcionalmente muito menores do que deveríamos, o que foi a igreja primitiva, mas talvez alguns não tenham esses números, mas eu creio que possam ser uma inspiração apenas para reflexão. Nós representamos hoje um pouco mais de 0,02% da população mundial em termos de adventistas, 21 milhões. Aqui na associação nós temos 36 mil adventistas. Agora, o que se confunde na contagem de números é achar que... Elza Bastos, Jesus, ajuda-me a ser uma mensageira sua, dando-me oportunidade para ser usada pelo Espírito Santo junto às pessoas, principalmente da minha família. Amém, Maels. Deus abençoe, que a senhora tenha isso no coração. O João Silva coloca, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo não mudou com o passar do tempo.
Se não percebemos seu cumprimento hoje, é porque não compreenderemos como deveríamos. E a Gorete, ela coloca, precisamos pedir incessantemente o Espírito Santo e buscar ter uma vida que faça ele atuar em nós. Importante, pastor, deixa eu só interromper, porque essa fala da irmã Gorete aí foi muito importante. Gorete, né? Ela falou, pedir. Aqui está o ponto inicial, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Então, nós estamos orando o suficiente, pedindo o Espírito Santo. Veja que o marco inicial do sucesso do discipulado foi permanecer na cidade até que fossem revestidos do poder. Ou seja, não adianta sair para proclamar a mensagem desprovido do Espírito. Você pode sair? Pode. Fará algum resultado? Fará. A medição será humana. Agora, quando você sai com o poder do Espírito Santo, você fará um trabalho extraordinário, mas a medição é do Espírito. O resultado é maior. Amém. A Ivana, ela diz, se o Espírito Santo não está agindo em nós como deveria, tenha certeza que a falha é nossa, pois não estamos buscando como deveríamos, né? O senhor acabou de falar, a gente tem que pedir mais, não é? O Cláudio coloca um comentário que a gente precisa refletir, contudo eu creio que a igreja, sobretudo aqui no norte do Pará, tem mudado essa ênfase. É porque durante muito tempo foi diferente, pastor, mas eu creio que devemos ler, está aqui publicamente no chat, ele diz assim, se não podemos convencer as pessoas, deixa eu ler direito, se não podemos convencer, os nossos alvos missionários devem ser o número de estudos bíblicos, visitas, pessoas auxiliadas em suas necessidades, orações feitas ou batismos. Acho que ele quer enfatizar aqui que a gente deve firmar o alvo em um número de batismos ou em um número de pessoas que eu estarei trabalhando, ensinando, testemunhando. Eu creio que aqui no norte do Pará já não há mais, há muito tempo, uma ênfase em número de batismos, mas no trabalho da igreja, no esforço, processo, no discipulado, no trabalho 1 a 1, não é isso, pastor? É verdade. É que, por algum tempo, a igreja aqui no norte tem vivido uma experiência que não está equivocada, é mais uma forma de alcançar o mesmo resultado. Ocorre que existe um caminho, sobre modo excelente, que se chama discipulado, que é o processo em que se desenvolve desde a percepção da verdade pelo estudo da Bíblia, até o início em que se processa a decisão do crente, do converso. Muito bem, tivemos um problema aqui com a transmissão, né? Não está sendo transmitido agora? Ok, vamos aguentar. Eu não entendi bem a colocação dele aí. Cláudio Almeida, esse vermelhinho embaixo do corpo. Se não podemos convencer, nós podemos agradecer um estudo, visita de consultório. Tá. Ok. Tu repete a pergunta na hora que a gente retomar? Para eu poder dar. Eu acho importante ter algo, né? É importante ter algo, tem que ter. Mas tem que ter algo no trabalho. Exato. Muito bem, no meio dela não deu para o senhor concluir a resposta, foi o comentário aqui do Cláudio, ele diz assim, se não podemos convencer pessoas, os nossos alvos missionários não deveriam ser número de estudo bíblico, número de visitas, número de pessoas auxiliadas, ao invés de batismos? Batismo é sempre resultado de um processo. E você está certinho, Cláudio, porque esse método que você está propondo é o que já acontece aqui na Associação Norte do Pará. Nós estamos num processo onde preparamos pessoas pelo estudo bíblico, classe bíblica, dupla missionária, estudo bíblico pessoal, em algumas situações evangelismo público, mas o nosso processo, a sequência natural desse processo é o batismo. Nós não focamos o batismo como alvo, mas ele não pode deixar de ser o objetivo final, porque a salvação vem pelo batismo. Nesse processo que estamos vivendo hoje, a salvação ela é celebrada pelo batismo. O compromisso do membro com uma denominação, no caso da Igreja Adventista, é firmado pelo batismo. Ele adentra na condição de membro
pelo batismo. Então, naturalmente, o batismo vai acontecer. Quando se estabelece alvo, é metodologia, é estratégia de trabalho, é motivação para o trabalho. Mas o nosso foco não é o alvo, embora queiramos o resultado. Mas o primordial é o processo, que é o discipulado. Perfeito, pastor. Obrigado. Algumas pessoas continuam conosco, voltaram. Muito obrigado. Eu peço perdão mais uma vez. Teve problemas aqui com o equipamento. Ele teve que ser reiniciado e a gente está dando continuidade. O Sirley aqui pede oração e ajuda para ele entender a Bíblia. Sirley, temos um número de contato no nosso chat aqui, na descrição dessa transmissão. É o 9277-2777. Vai aparecer na tela. Entre em contato com a gente, peça assim: eu quero estudar a Bíblia. E nós vamos entrar em contato com você e vamos te dar um estudo bíblico para você entender tudo, ok? Conta com a gente. Nós temos aqui a participação de algumas pessoas que falaram que a imagem não estava sendo apresentada. Obrigado porque você se manteve conectado. Pastor, uma igreja capacitada. A gente entendeu que eu tenho que orar de maneira pessoal. Agora a Bíblia fala no livro de Atos que a igreja de maneira coletiva foi capacitada. E nós temos aí o capítulo 2, verso 41 e 42 de Atos, que merece ser lido agora. Atos 2, versos 41 e 42. Diz assim, ó: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o versículo 44: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A gente vê, pastor, me perdoa assim o abrir do coração, a gente vê quase que o retrato de uma igreja inalcançável, em termos de espiritualidade, de comunhão, de relacionamento e de missão, com relação à igreja que temos hoje. Muitas vezes parece que é até utópico pensar que poderíamos ser próximos do que foi a igreja cristã primitiva. A primeira pergunta: isso de fato é verdade, aconteceu, mas será que em algum momento a gente vai poder aproximar dessa realidade? E como é que a gente pode pensar numa igreja capacitada de maneira coletiva? A pergunta para a nossa reflexão é: qual é o nível da nossa conversão? Qual é o nível do nosso compromisso com a missão? Esse texto de Atos 2 mostra uma igreja que abraçou o compromisso com o discipulado. Observa como eles viviam aqui. Perseveravam na doutrina. Primeiro ponto importante que você e eu precisamos responder a respeito de fora de qualquer preconceito, qualquer estereótipo, até sem pensar em igreja adventista, ok? Mas pense a respeito de você como cristão, convertido. Você tem perseverado na doutrina? Você tem perseverado na comunhão, socialmente falando? Porque aqui havia uma comunhão espiritual, relacional com Deus, mas havia uma comunhão relacional com o próximo. A igreja adventista tem uma proposta de comunhão chamada pequeno grupo. Vamos falar assim de institucionalização. Foi instituído o pequeno grupo como um meio relacional. É lógico, a unidade de ação na escola sabatina é um meio relacional, os grupos de amigos, de amizades informais são grupos relacionais, mas em se falando de instituição de igreja como corpo, foi estabelecido o método do pequeno grupo, que é uma maneira de nós compartilharmos o evangelho e a relação social, o repartir do pão e as orações. Outro ponto importante que eu considero ser crucial, que a gente precisa pensar se temos hoje, para termos os mesmos resultados do passado, é se há temor em nossa alma, temor a Deus. Se nós não baixamos a guarda para muitas coisas que o mundo nos oferece, que nós não estejamos negociando muitas coisas com o mundo e a gente tenha perdido esse temor de Deus, nos apresentamos a Ele de forma desprovida dessa adoração a Ele como Senhor e como nosso Salvador. Outra coisa, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Há uma ideia aqui de pertinência, de relacionamento, onde as minhas coisas pertencem ao próximo. Não é uma questão de eu doar ao próximo, mas de deixar o próximo fazer uso delas. Essa é uma pertinência, uma relação de pertinência, de família. Entendeu? Por exemplo, em casa eu não dou um copo para minha esposa. O copo é nosso. Está ali da família. Eu não dou um copo para minha mãe. A minha mãe compartilha daquilo que temos em casa. Então, essa relação de pertinência é própria de família. Estamos vivendo como família. A igreja hoje tem essa experiência familiar de pertinência, de relação. Olha outro ponto importante, sem querer me demorar muito, pastor. Perseveravam unânimes no templo.
Aqui está um aspecto importante da relação congregacional. Ela é importante nesse processo, que impacta o mundo, que impacta pessoas e que produz crescimento na igreja. Você tem vindo à igreja nos cultos, porque tem o culto da sua família em casa. Nós estamos num momento de pandemia. Obviamente é um momento fora da rotina, fora do comum. Nós devemos nos ajustar aos modelos e às propostas governamentais e que a igreja também tem oferecido. Mas fora esse contexto, você é aquele que se alegra quando diz assim, vamos para a casa do Senhor? Você anseia estar na presença do Senhor, mais do que, como o salmista Davi diz, um dia na tua presença vale como 1000. Então assim, esse gosto, esse prazer pessoal, não institucional, do tipo assim, vou para a igreja hoje porque é sábado, vou para a igreja hoje porque é domingo, porque é quarta. Isso é institucional. E se não fosse essa condição, você viria? Entendeu? É bom a gente pensar nessa relação congregacional. Louvando a Deus, um aspecto importante que é muito forte aqui também, me permita dizer, na igreja do Marco, o aspecto social, contando com a simpatia de todo o povo, a nossa relação, a imagem que a igreja tem, qual é a imagem que a igreja apresenta para o mundo lá fora. Isso é um cartão de visita ou é um cartão de portas fechadas também, depende da forma como você se apresenta para o mundo, você pode abrir portas de acesso a Cristo ou pode fechar essas portas. Então, o povo, no período de Atos, a igreja cristã primitiva em Atos, ela tinha esse descritivo, daí os resultados. Agora você olha para os dias de hoje, não vê os resultados. Então a pergunta é, qual é a descrição? Como você descreve a igreja hoje? E isso, pastor, não adianta a gente ficar esperando que aconteça de maneira institucional. Eu tenho que fazer, começar individual, na minha casa, no grupo que eu participo e promover isso para que se multiplique e possa incentivar os outros, não é? O aspecto congregacional aparece na história a partir do pessoal, né? Quando as pessoas tiverem a comunhão com Deus, a igreja estará em comunhão com Deus. Não haverá derramamento do Espírito Santo para a instituição. Haverá derramamento do Espírito Santo para a igreja viva, eu e você. E à medida que recebemos esse Espírito Santo, a igreja instituição, ela é beneficiada. Mas a base somos nós. O foco é a pessoa. Amém. Deus seja louvado por isso. Avancemos então na nossa busca pessoal, individual, familiar e vamos incendiar pela presença do Espírito Santo em nossa vida os outros que estão ao nosso redor. Amém. Falando de incendiar, aqui uma pessoa fala do calor do povo paraense que está com saudade. E ele deve estar com frio agora, pastor. Lá em Criciúma, Santa Catarina, é o Luiz frio. Cláudio Teles. Um abraço, Luiz. Deve estar muito frio aí, né, meu amigo? Aqui o clima está gostoso, o açaí está muito bom, está na época boa. Um abraço. Na verdade, aí, o clima obrigado. Aqui está bem quente já, né? Fora o ar-condicionado aqui da igreja, lá fora nós estamos passando um período de bastante calor. Olha que coisa bonita, pastor, uma pessoa que toma a decisão de se batizar aqui no nosso chat, Deus seja amém, louvado. Amém. O Denison Brito Júnior, ele fala assim, estava 6 anos afastado e gostaria de me batizar. Amém, Deus seja louvado. Denison, por favor, manda uma mensagem para nós, o nosso WhatsApp, está aí, logo aí acima da sua mensagem, tem o nosso contato, eu mesmo vou ligar para você, tá bom? Manda aí a sua mensagem, eu sou o Denison do chat, eu quero falar do meu batismo, eu vou ligar para você, tá bom? O Rosinaldo comenta assim, o Espírito Santo transforma todo tipo de pessoa, mesmo aquele que jamais pudesse imaginar que seria convertido. Isso mostra que o Espírito pode mudar todas as classes da sociedade. Pastor, pode ser que algumas pessoas se colocam à margem desse plano de Deus, só que não há limites, não é? A gente vê, por exemplo, aquele malfeitor da cruz, que foi sincero, ele não teve oportunidade de mudar seus atos, porque ele não teve vida, porque ali estava nos últimos instantes, mas ele foi sincero e foi perdoado. Pode ser que alguma pessoa está assistindo com a gente se ache tão pecadora, que se ache indigna de ser usada pelo Espírito Santo. Contudo, isso não é verdade. O que eu te poderia dizer para uma pessoa como essa, que talvez se acha uma grande pecadora, um grande pecador, mas que quer, de hoje em diante, ser usado pelo Espírito Santo? Para você que está passando por essa situação descrita pelo pastor Fanuel, há um texto na Bíblia que diz assim: Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. A maior manifestação de que você tem valor para Deus é olhar para a cruz.
Ali ele mostrou o meu valor, mostrou o seu valor, mostrou o valor de você que está nos ouvindo, nos assistindo. Ali está demarcado o valor que nós temos para Deus. Agora, qual é a nossa entrega diante desse valor que Ele atribuiu a nós? Ele pede uma coisa só, e essa coisa só eu posso dar, só você pode dar. Dá-me, filho meu, o teu coração. Então, essa entrega é pessoal, Fanuel. Eu gostaria muito de suplicar e ser atendido na minha súplica. Entregue seu coração a Jesus. A gente faz esse apelo, mas essa entrega, o ato da entrega é de você. É aquele texto de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. É ação. O que a gente faz no apelo, na súplica, é bater. É o que a gente faz. Mas se você abrir a porta, aí você recebe a bênção. Se você abrir o seu coração para Jesus, Ele entra na sua casa, faz mudança na sua vida. Ele faz ceia com você. Ele quer fazer parte da sua história e da sua família. Essa é a entrega que cada um precisa fazer. É abrir a porta. Essa chave só você que tem. E é o exercício sábio do livre-arbítrio, né, pastor? Do livre-arbítrio. E tudo que fazemos aqui tem esse objetivo: conduzir as pessoas à entrega da sua vida a Cristo, né? Esse é o sentido de ser igreja e do pregar o Evangelho. O Cláudio comenta aqui, pastor, que apesar da lição não falar sobre chuva serôdia, há como a gente só mencionar a relação dessa capacitação da igreja para a pregação do Evangelho no último momento da história e essa chuva serôdia que é prometida. É uma promessa profética contida em Joel, que se cumpriu no primeiro momento no Pentecostes e que também se cumprirá antes da volta de Jesus. É o poder pentecostal, o Espírito Santo falando através da sua igreja. É a chuva serôdia. Se fizermos um comparativo da temporã com a serôdia, nós vamos ver que ela era uma chuva para a colheita e que celebrava a maturidade dos frutos. Então, a primeira para a semeadura, a última para a colheita. Então, a mensagem da verdade está sendo divulgada, proclamada, e há um povo sendo preparado para o tempo da colheita. Quando o Espírito Santo se manifestar na minha e na sua vida, e nós formos aqueles que fizeram o papel do Pentecostes, nós fomos os pregadores da palavra, como Pedro foi ao se levantar para a multidão e pregar naquele dia, e trazer conversão de quase 3.000 almas, nós seremos essa multiplicação de Pedro na proclamação da mensagem. Quando recebermos o Espírito Santo e anunciarmos, nós veremos os frutos desse trabalho, que será extraordinariamente maior do que foi no Pentecostes. É a chuva serôdia prometida para o tempo do fim. Quando vai acontecer? Bom, está predito acontecer próximo da volta de Jesus. E nós devemos fazer parte desse processo com a graça de Deus. Amém. A Leonildes Freitas, lá de São Paulo, está viajando em casa do seu filho, manda um abraço e ela diz assim: o nosso preparo começa em casa, com a nossa família. Perfeito, Léo, é isso mesmo, é em casa, no nosso lar, que nós começamos o preparo para o testemunhar, o falar de Cristo. Pastor, nós temos aqui no livro de Atos exemplos do Espírito Santo conduzindo de maneira sobrenatural na missão de testemunhar pessoas. Por exemplo, o Espírito Santo abriu ali os olhos de Estevão e levou Estevão até um local onde tinha alguém estudando a Bíblia e não conseguia entendê-la. Ele fez isso com Filipe. Depois ele abriu os olhos de Estevão quando esse estava sendo apedrejado e contemplou a glória de Deus nos seus últimos instantes de morte, de vida, e conduziu Filipe para poder ir até um homem que estudava a Bíblia para entendê-la. O que isso mostra, revela para nós com respeito a maneiras como o Espírito Santo pode trabalhar hoje para fazer com que a gente testemunhe muitas vezes até para uma pessoa desconhecida, ou que a gente seja fortalecido num momento difícil de uma jornada árdua. Se colocássemos a lição em 3 tempos de abordagem, a primeira seria o Espírito Santo como aquele que está ao nosso lado. Está comigo e me usa como instrumento para a proclamação da mensagem. O segundo momento é aquele que está com a igreja. É a manifestação na Assembleia dos Santos. É a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja a partir do membro. Portanto, é uma multiplicação do Espírito Santo a partir do membro. Mais pessoas com o Espírito Santo, mais pessoas com o Espírito Santo e a igreja com o Espírito Santo. Então, eu tenho a ação do Espírito Santo na minha pessoa, é o primeiro momento, ele está ao meu lado. Depois, com a igreja, ele está com a igreja. O resultado desses 2 processos é a tua pergunta, que é a terceira parte que a lição faz. Qual é o efeito do Espírito Santo quando ele está com a igreja, quando ele está com o membro? Quais são os resultados? Qual é o impacto disso na sociedade? Aí nós vemos situações como essa, de Estevão, vemos a situação de
dos discípulos que foram preparados para cumprir a missão. Filipe, Pedro, no seu testemunho, ele foi empoderado pelo Espírito Santo para falar o que ele falou. O próprio Paulo, que não é citado aqui nesse momento da lição, mas Paulo, perante Agripa, nós estudamos isso na lição da semana passada, se não me falha a memória, Paulo testemunhou perante os reis, Agripa, e depois perante outros reis lá em Roma, como foi o caso do imperador Nero. Ele testemunhou, falou do que era a sua experiência com Deus. Então, o discipulado, ele evidencia uma coisa: o poder transformador do Espírito Santo. Olhe para Saulo, de perseguidor para perseguido. Olhe para Pedro, que negou a Cristo e depois se converteu e se tornou uma referência da pregação do Evangelho. E tantos outros que receberam esta unção do Espírito Santo tiveram suas vidas transformadas. A lição cita algumas aqui, pastor. Além desses que eu falei, eu acho que você vai tocar ainda nesse ponto. Mas olha, cita Lídia, que era uma empresária. Cita o carcereiro, que era um funcionário público. Pessoas de diversas camadas sociais, diversas funções na sociedade. Dionísio, que era um juiz, foi alcançado pelo Evangelho. Crispo, que era um político, era da sinagoga, era um líder. E talvez a pergunta de fechamento, de reflexão para essa lição é: como ele me alcançou? Nós vemos a história de diversos personagens da Bíblia aqui, que evidencia o poder transformador do Espírito Santo na vida deles. E na minha vida, o que é que eu tenho para contar sobre esse poder transformador? Então, eu vejo assim a lição nesses 3 momentos especiais: o Espírito Santo na minha vida, na vida da igreja, e o resultado disso, que são esses testemunhos que nós temos aí pela frente. Resumindo aqui, pastor, o que foi falado, a lição traz para a gente alguns verbos, não é, do que o Espírito Santo faz. Ele fortalece, ele guia, ele dá sinais, ele une, ele abre oportunidades, ou seja, ele torna o testemunho, a pregação do Evangelho algo viável, mesmo sob circunstâncias adversas, porque não estamos sozinhos, ele sempre está conosco. Amém, verdade, né? Eu achei extraordinário isso aí, viu? Na lição de sexta-feira, se você está com a lição em mãos, ou se você está apenas assistindo e não tem uma lição, já foi feito aqui no culto a divulgação de como você conseguir um manual desse de estudo da Bíblia, pelo Projeto Maná, ou você acessa o site da CPB, em algum momento visita uma das lojas aqui, da CPB aqui em Belém, porque esse manual aqui é interessante. O Fonel falou que é importante ter isso fisicamente, porque a gente risca, a gente marca, a gente sublinha. E olha, eu marquei muita coisa na lição dessa semana, dentre essas, exatamente isso que tu acabou de falar, pastor. A lição de sexta-feira: que ministério extraordinário do Espírito Santo. Ele vai antes, ele está conosco e ele continuará trabalhando. Legal, né? Esse senso de nós não estarmos sozinhos. É o cumprimento daquela fala de Jesus, quando ele subiu aos céus e prometeu que nós não estaríamos sós. E aqui está a garantia de que, de fato, nós não estamos sós. Muito bem, o Dinho comenta: o Espírito Santo impulsionou os discípulos e é o mesmo que move hoje os corações dos crentes para testemunharem da palavra. Amém. Amém. Deus seja louvado. A família, diz a Glória, a família primitiva estava unida como uma família, um coração, não consideravam nada exclusivo seu. Com oração, que não foi diferente, perseveravam em oração e chamado pelo Espírito. Sabe, Fonel, essa fala aí, quem foi que falou? Foi a Glória Malato. Da Glória, ela é pertinente, me fez lembrar de uma outra coisa. Nós já comentamos sobre Atos 2,42, mas veja só, esse compartilhar demanda a ausência de uma coisa que prejudica a relação da nossa salvação, que é o egoísmo. Então, essa experiência do compartilhar o pão, de estar em casa, não tinham nada como sendo exclusivamente seu, é a maior evidência de que eles não eram mais egoístas, que Deus havia atribuído a eles um dom do Espírito Santo, que é o do amor ao próximo, que é viver uma experiência de compartilhar o ministério, o serviço, e compartilhar aquilo que é nosso. Olha, eu vejo aqui assim a cura da alma. A evidência de que eu estou curado é quando eu tenho uma relação a nível de Atos 2,42. Talvez não seja possível a gente medir a cura espiritual em algum momento, teologicamente falando, mas na prática, quando a gente vê os frutos do Espírito, a gente consegue mensurar que aquela pessoa foi alcançada pelo Espírito Santo. Não podemos definir salvação e perdição, mas os frutos nos mostram que alguém está no caminho. E essa forma como Atos descreve os convertidos é uma evidência de que eles tinham sido transformados.
eles já não eram egoístas. O primeiro impacto da salvação na minha vida é eu me livrar do eu. Eu abri mão da minha soberania. Eu abri mão do meu trono, da minha posição, me colocar na condição de servo. Foi o que nós comentamos agora há pouco na mensagem a respeito do discipulado. É eu aceitar Deus conduzir a minha vida. Isso é o discipulado, isso é uma vida transformada. E o efeito disso é Atos 2:42. Amém. Obrigado, que eu envio do comentário, pergunta do Rosinaldo Leite. Pastor, eu não sou o Tito Rocha, o senhor não é o Leandro Quadros, não vou te colocar agora na mira da verdade. Então, olha a também não vou pergunta ter dele aqui, ó. Muitos servos de Deus foram mortos de maneira violenta, como Estevão, João Batista. Por que Deus permitiu isso? O Espírito Santo teve alguma coisa a ver com isso, ou permitiu? Porque foram homens importantes, né? Deram testemunho. A minha compreensão, pastor, é de que Deus cumpriu a missão na vida deles naquele momento, precisava daquele momento. Até arrisco a dizer que nós não podemos nunca julgar aquilo que Deus permite acontecer, porque a gente só vai entender isso na eternidade. Mas de fato traz ao nosso coração algumas preocupações, porque pode ser que eu esteja fazendo a coisa certa, do jeito certo, me empenhando, e aconteça algumas coisas que interrompam essa caminhada, ou de pessoas. Eu já estive como pastor de pessoas que estavam empenhadas na missão e morreram tragicamente. E na minha visão, naquele momento, interrompeu-se uma próspera caminhada de testemunho da fé. Só que se desenvolveu ali uma série de outras decisões provenientes daquele ocorrido. Mas fica no coração de alguns, por quê? É claro que a gente não pode explicar isso completamente, mas que mensagem a gente poderia dar apenas para trazer luz sobre esse tema, pastor? Em algum momento Jesus falou assim para os discípulos: o que faço agora vocês não compreendem, compreendê-lo depois, vocês vão compreender depois. Eu quero parafrasear esse texto dizendo assim: o que Deus permite agora eu talvez não compreenda, mas eu vou compreender depois. Se você olha para a tragédia de Estevão, de Paulo, de Pedro, de todos aqueles que foram martirizados, na perspectiva da morte, aí você vai ver um fim trágico. Mas se você olha na perspectiva da vida, que foram salvas por causa do testemunho, aí você vê que tinha um propósito. Ou seja, mesmo na tragédia, Deus aproveita, ou ao permitir a tragédia, Ele permite a salvação de outras pessoas. O que para nós é morte, lembre-se de uma coisa, cristão, eu não estou falando com um pagão. O cristão, para nós é lucro a morte. O conceito da morte para nós, ela não é o conceito do pagão, não é perda, não é prejuízo. Para nós cristãos, morrer é lucro. Morrer para nós é um sono, é um descanso. Enfrentar essa pandemia com a perspectiva da morte, enfrentar as crises com a perspectiva da morte, enfrentar a doença, o câncer, como foi o meu filho que enfrentou com a perspectiva da morte, somente a esperança nos dá alento para superar e ver que a morte não é o fim. Então assim, você vê a tragédia na vida desses personagens bíblicos. Que é maior tragédia do que a de Cristo? Mas assim, qual foi o propósito da sua morte? O ponto crucial da sua morte foi dar salvação e vida para todos aqueles que nele creem. E aí você diz assim, sim, e dos mártires, eles viveram o discipulado. Discipulado nasce com Cristo e morre com Ele. Em alguns casos, não há morte, não trágica, mas discipulado envolve uma morte diária, e todos os dias o discípulo está morrendo. Quando chega a morte física, é lucro, porque o pior da morte não é o perder do fôlego, o pior da morte é o perder do eu. Quando nós morremos para nós mesmos, essa é a pior das mortes, mas é essa que produz vida eterna em nós. Então, não olhe para as tragédias, não procure encontrar resposta para as tragédias que Deus permite, porque tem muita coisa boa acontecendo nesse mundo, que Ele permite, e tem muita coisa ruim, que nós não sabemos como explicar por que Ele permite. Mas de tudo, entenda uma coisa: é pouca coisa diante do que eu preciso fazer para aceitar a Cristo, que é morrer. Eu preciso morrer para que Deus possa viver na minha vida. Essa é a maior tragédia, mas é a que produz a salvação. Amém, pastor, obrigado. Sem dúvida alguma, a gente não pode olhar pelo fato, né, trágico, como se fosse tudo aquilo. Deus permitiu, claro, não foi o causador,
Estamos num mundo de pecado, inocentes sofrem, pessoas tementes a Deus passam por lutas, mas Deus sabe a missão de cada um e Ele tem um propósito, compreender na eternidade. O fato é que foi uma carreira de êxito, de sucesso, dentro da compreensão de Deus, né? Há uma soberania de Deus sobre todas as coisas. E quando a gente não tiver resposta, faça como Jó. Fique em silêncio. Ele diz, eu te conhecia só de ouvir. Agora que tu me explicou que tu és o soberano, eu te conheço. Face a face. Amém. Pastor, ficou claro já, mas apenas dando uma ênfase, a relação do Espírito Santo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo inspirou a Escritura. Homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. E nenhuma profecia foi dada, né? Senão mediante a operação do Espírito Santo. Então, como é que a gente pode entender quando a gente vê o livro de Atos, em vários aspectos, Deus comissionando, enviando o profeta, o apóstolo para um outro lugar, interrompendo a pregação do evangelho ali, onde as pessoas não estavam preparadas, e levando ele para outra área que estava sendo aberto um território, para depois aquele povo anterior receber a mensagem. Como a gente pode perceber então essa relação clara do Espírito e com a palavra? É possível a gente separar as coisas ou não tem como fazer isso? Olha a sabedoria de Deus e a sua soberania. Deus, ele não olha no nível humano. Nossa percepção é muito limitada. Deus olha de cima. Apenas para você entender, nessa figura de linguagem, o campo de visão de Deus. Ele olha de cima. A gente olha no nível humano, na nossa percepção muito, muito limitada. O que é olhar de cima? É ele colocar o Pentecoste no período de uma festa judaica, por exemplo, lá em Jerusalém. Ele escolheu o melhor momento para que essa manifestação do Espírito Santo se desse quando diversos judeus dispersos pelo mundo vinham para Jerusalém para adoração. E esses receberam a semente da verdade e voltaram para replicar essa verdade para onde eles iam. Olha que estratégia extraordinária. Então assim, esse primeiro Jerusalém, depois Judéia, Samaria, até os confins da terra, essa semente foi lançada no Pentecoste. Então esse campo de visão, de atuação do Espírito Santo, ele é parte da soberania de Deus, como ele age, como ele interfere. Olha, Deus olhando de cima, ele está lá, Filipe, fazendo alguma coisa, e aí chega o Espírito Santo e diz, olha, vai ali, tem um eunuco, que ele precisa de orientação, ele está lendo o livro de Isaías e não está entendendo nada, vai lá, fica lá naquele ponto que ele vai passar e tu sobe na carruagem. Quem é que estava vendo essa cena? Filipe não estava vendo essa cena, o campo de visão de Filipe era um, o campo de visão de Deus era outro. Quando chega aquela visão para Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quem é que está tendo esse campo de visão? Quando Pedro vê aquele lençol ser desvendado da sua frente, para que quebrasse o seu preconceito com relação à mensagem aos gentios, vai, mata e come, que alguns deturpam essa visão para uma outra interpretação. Quem é que estava tendo esse campo de visão para que Pedro fosse aos gentios, que ele quebrasse esse preconceito com relação aos gentios que precisavam ouvir a palavra de Deus? Era alguém que estava na soberania. Então Deus ainda está soberano, conduzindo a sua igreja, dizendo, olha, vá até ali, vai até ali. A outra pergunta que precisa ser feita é, eu estou pronto para ouvir o chamado do Senhor? Quando Ele disser, vai até aquela encruzilhada ali, tem um homem que vai passar numa carruagem, parafraseando a história do eunuco com Filipe, vai passar um homem numa carruagem, ele precisa de orientação. Você está pronto para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? Quando um pastor, usando aqui, pastor, a tua pessoa, pastor Fanuel chega e promove os diversos meios de estudo da Bíblia, que a Igreja do Marco tem, por exemplo, a classe bíblica, nós temos o curso de teologia, nós temos a classe de discipulado, diversas áreas de atuação, temos os meios virtuais, hoje já vimos fruto desse trabalho. Então assim, você está disposto a ir para usar uma dessas ferramentas para a proclamação do Evangelho? O campo de visão de Deus, Ele está usando todas as ferramentas hoje para alcançar o mundo, Novo Tempo, internet, e tudo que possa ser possível, até o seu contato pessoal com o seu vizinho, até o contato com o seu familiar que está dentro da sua casa agora. Você está disposto a dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? Então é esse o canal que Deus quer usar para a pregação e o alcance do mundo. E eu espero que eu e você estejamos assim prontos para atender esse chamado quando Ele disser, olha, vá ali, tem alguém precisando ouvir de Jesus. Olha, entre nesse site, fale de Jesus para essa pessoa, responda essa pergunta no WhatsApp, ela está perguntando sobre quando é que eu devo ser batizado. Então assim, você está feliz em poder interagir socialmente falando, presencialmente falando, virtualmente falando, com
com pessoas que estão interessadas em Cristo, você está preparado para falar de Cristo para alguém que pergunta sobre Ele? Você está preparado para dar razão da sua fé? Isso é importante a gente perceber, analisar, fazer uma avaliação pessoal e saber qual é a minha condição hoje para que eu seja um instrumento na pregação do Evangelho. E lembrando, né, pastor, que a palavra, ela só tem poder porque ela está acompanhada do Espírito Santo. Do Espírito Santo. É Ele que faz a palavra transformar, não é? Muito bem. Eu queria agradecer ao Denison Brito Júnior. Ele está enfatizando aqui que quem tomou a decisão ao batismo foi o Sirlei Domingues. Ele estava citando o Sirlei. Sirlei, Deus abençoe sua decisão. Entre em contato com a gente vai conversar sobre o seu preparo para o batismo. Pastor, a gente está caminhando para o final, fechamento do nosso estudo. A gente tem aí os últimos 10 minutos. A lição propõe te falar sobre esse poder transformador do Espírito Santo. É que a palavra, quando ela é guiada pelo Espírito, usada pelo Espírito, ela transforma vidas. E nós temos aqui alguns exemplos que foram citados, né, de pessoas que eram bem-sucedidas em seus negócios, como Lídia, outros funcionários que eram exitosos, como o carcereiro de Filipos, o funcionário romano ali de classe média, e Deus alcançou essas pessoas que estavam fora daquele ciclo, não é? Que era o alvo primário dos apóstolos da igreja primitiva. Então não existia internet na época, mas as notícias chegaram até essas pessoas e elas foram impelidas a entregar a sua vida a Cristo e serem inclusas. O que isso revela para a gente sobre as infinitas possibilidades, que inclusive é o tema da próxima lição, da atuação do Espírito Santo na vida daqueles que muitas vezes a gente julga como que se nunca pudessem ser alcançados, mas têm sido alcançados. É extraordinário isso aqui, pastor. Olha só a cosmovisão de Deus em relação a alcançar pessoas, né? Paulo está preso. Olha a condição em que ele se encontra. E a mensagem alcança o carcereiro. Paulo está agora perante um juiz, um rei. E ele dá o seu testemunho. E esse rei diz assim: ora, por um pouco tu me persuades a ser um cristão. Então são as condições diversas, até alguns intempéries, como é o caso do aprisionamento, são condições que favorecem para quem tem o Espírito Santo e tem a missão, são oportunidades. Ele podia ver ali uma tragédia e ficar se lamentando. Paulo podia ensaiar o seguinte discurso: poxa, Senhor, eu estou pregando o Evangelho, falando de Ti, talvez seja o discurso de alguns aqui no período contemporâneo. A gente fala de Ti, fala do Teu amor, eu vou para a igreja, sou dizimista, faço tudo certinho e eu fico nessa situação. Já pensou se Paulo tivesse essa percepção da vida? O norte dele era a missão. Ele podia ter dito assim: poxa, eu estou pregando o Evangelho e eu vou ser preso. Como é que fica, Senhor, a pregação do Evangelho? Ele pensou diferente: eu estou preso, mesmo nessa condição, eu vou pregar o Evangelho. Então assim, ele se tornou um veículo de bênção onde ele estava. Então não importa a circunstância onde nós estejamos, em que nos encontremos, isso pode ser para o cristão uma oportunidade de levar a mensagem de salvação. Então os dons e ministérios, que é o tema da lição da próxima semana, é assim, esse impacto pessoal que Deus, são os instrumentos que Deus colocou, ferramentas que Deus colocou em minhas mãos, para que eu possa ser esse elemento propulsor, promovedor, promotor da pregação do Evangelho. Dons e ministérios. E esses que foram alcançados aqui, Lídia, o carcereiro, o juiz, o político, todos eles foram exatamente pelo exercício de alguém que testemunhou, que falou de Jesus. Então a nossa parte, pastor, como diz a lição aqui no final, nosso guia de estudos, é testemunhar, falar a todos, e aqueles que entrarem em nosso caminho, tiverem contato conosco, Deus então vai fazer o restante. E para finalizar minha participação, pastor, como é que eu testemunho? Que foi o último item que eu coloquei aqui, no momento aqui que eu fiz a abordagem para vocês. Eu falei dos apóstolos, de Estevão, de Filipe, falei de Pedro, de Lídia, do carcereiro, do Dionísio, de Crispo, aí terminei falando de você, de mim. Qual é o meu testemunho? Você pode passar o resto da sua vida contando a história de outros, mas e você? O que você tem a contar a respeito do que Jesus fez na sua vida? Esse é o ponto final da lição e reflexivo para nós. Como é que você pode testemunhar? 3 sugestões para você: passado, presente e futuro. Quem eu fui, quem eu era, ok? Passado. Quem eu sou, como Deus me transformou, como fui alcançado pela verdade, e qual é a minha esperança, o que serei.
Então, se você deseja testemunhar e não sabe como, passado, presente e futuro, conte sua história, como você era, conte como foi o seu poder, como você foi alcançado pela mensagem, como foi transformado, e fale da sua esperança. Qual é a sua esperança? O que é que motiva a sua vida cristã daqui por diante? 3 dicas para que você viva uma experiência de testemunho prático e possa ser uma influência para outras pessoas. Pastor, eu sei que o senhor deve ter uma experiência com muitas pessoas que foram poderosamente transformadas pelo Espírito Santo. Eu queria que o senhor pensasse em uma para partilhar conosco, para terminar, de forma breve, para inspirar as pessoas a crerem que o Espírito Santo pode alcançar todos. Eu me lembro de o Alair. O Alair, ele era uma pessoa envolvida com o crime, vez ou outra fazia assaltos. Em um assalto a uma armada, ele foi ferido. E a sua cunhada, uma adventista, que frequentava a igreja que eu era pastor, ela me procurou e pediu para orar, e tinha um ministério de oração na igreja, e ela ia continuamente, colocava o nome dele diante de Deus, e ela perguntou se eu poderia visitá-lo. Ele estava como paraplégico, sem perspectiva de poder voltar a andar, e que ele começou a ter de volta pequenos movimentos, não totalmente, mas ele voltou a ter. Ele foi julgado pelos crimes, depois de ter pago por tudo que havia feito, ele continua testemunhando do amor de Deus. Então foi uma clara demonstração para mim, que o Espírito Santo ele vai fazer tudo o que for preciso para alcançar pessoas, e com ele permitiu um assalto não bem sucedido, permitiu a perda dos movimentos, permitiu passar quase pela morte, para poder entregar a vida a Cristo. Isso deve ter também outras histórias. A gente poderia terminar com essa história, para a gente poder fazer uma oração e colocar na mão de Deus todo mundo que quer também experimentar a ação contínua do Espírito Santo e ver pessoas aceitando a poderosa operação do Espírito na sua vida. Amém. Eu lembro de uma situação, pastor, que ela não envolve uma transformação radical ao molde do que tu relatou, porque não me veio à memória agora alguma situação específica nessa linha, mas me veio, logo que você falou, já me veio uma situação que eu nunca esqueci no meu ministério. Eu estava realizando um batismo no segundo distrito onde eu fui pastor. Fiz o batismo normal que estava previsto para fazer, e fiz o apelo que devia fazer, e me despedi. Isso aqui, você que está ouvindo, você não precisa acreditar nisso, porque essa experiência é fruto pessoal, não é mérito pessoal, mas foi algo que eu experimentei. Então, que eu estou terminando com um testemunho meu. Quando eu estou saindo do tanque, uma voz falou no meu ouvido assim: volta, desse jeito. Quem lembra dessa situação pode testemunhar, porque eu falei de público lá. Eu disse no tanque: irmãos, eu voltei, mas não sei porquê. Eu estava saindo do tanque e disse: voltei porque o Senhor pediu para eu voltar. Então, se Ele pediu para voltar, eu quero fazer mais um apelo, porque alguém aqui está querendo entregar seu coração a Jesus. Foi essa a minha fala. E nessa hora, 2 pessoas chorando vieram à frente. Era um casal que vieram entregar a sua vida a Jesus. É essa maneira como o Espírito Santo trabalha. Então, se nós nos permitirmos ser usados, não é mérito meu, mas eu sou um pecador. Mas naquele momento, Deus usou um pecador para que eu pudesse ouvir a sua voz. Eu disse: irmãos, eu não sei, eu já falei emocionado, porque foi assim um negócio muito forte. Eu estava intencionalmente saindo do tanque. Uma voz autorizada, entendeu? Eu falei: volta, volta. E eu só ouvi, não questionei. Voltei e disse para os irmãos: irmãos, eu voltei, não sei porquê, mas o Senhor mandou. Então, se você estiver disposto a ouvir o Espírito Santo, Ele tem milagres para realizar na sua vida e na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe a ter essa percepção do Espírito Santo. Começamos com a oração. Isso que dá poder para ouvirmos o Espírito Santo. Oração e Espírito Santo produz conversão e salvação na vida de pessoas. Amém, que testemunho bonito. Olha, concluímos aqui, a gente vai ter um momento de oração agora. Logo em seguida a oração teremos um testemunho missionário de uma região diferente da nossa. Estamos direcionando recursos aí a região chamada Centro-Oeste Africana. Existem alguns projetos, como o colégio lá em Guiné, uma escola na Libéria e também um centro médico na Nigéria. Você pode ter isso na contracapa do nosso guia de estudos.
é para lá que estão indo parte das nossas ofertas direcionadas a esses projetos missionários. Pastor, muito obrigado. Obrigado, Foi uma pastor. honra, alegria tê-lo com a gente aqui. Nosso abraço à administração da AMPA. Que Deus dê vitórias a vocês nesse ministério tão especial, cheio de desafios, e que Deus continue os usando poderosamente. Amém. Louvado seja o Senhor. Por favor, conduza a gente em uma oração. Nosso obrigado a você que permaneceu online, mesmo com o nosso problema de sinal, mas que Deus continue o abençoando. Se programe, se você mora em Belém ou na Redondeza, para estar conosco no próximo sábado. E se você não mora e gostou, compartilha conosco nesse nosso canal, para que essa mensagem continue alcançando outras pessoas. Amém. Oremos. Louvado seja o teu nome, grandioso Deus e Senhor, porque nos favorece a condição de ouvir a tua voz a cada dia da semana, ao abrirmos a lição da escola sabatina e aprendermos com a tua palavra preciosos ensinos. Colocamos em tuas mãos esse aprendizado dessa semana, que aqui foi compartilhado. Colocamos em tuas mãos cada ouvinte na internet que ouviu, participou, interagiu e refletiu sobre aquilo que foi aqui apresentado. Colocamos em tuas mãos cada professor de unidade de ação dessa igreja, que esteve reunido nas salas, nas dependências da igreja, e compartilhou também desse aprendizado. Tivemos um alimento espiritual nessa manhã, Senhor, e nesta próxima semana voltaremos a abrir a tua palavra para nos alimentarmos novamente dela. Pedimos a unção do teu Santo Espírito, para que ele nos convença cada dia mais da verdade, da justiça e do juízo. Nos faça entender e agradecer, porque ele é aquele que está ao nosso lado todos os dias para interceder e para salvar. Louvado seja o teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém.